Aí, prontinho. Vamos aproveitar esses 30 minutos que a gente tem de aula, pessoal, para já entrar na segunda parte de ótica, que é a parte de refração da luz, tá? Diferentemente da reflexão, a refração é um assunto que cai muito, muito. O Enem, por exemplo, gosta muito desse assunto. Refração da luz. Dentro da refração, o que que a gente faz? A gente estuda primeiro o conceito de refração, o que é o que a gente vai começar a fazer na aula de hoje. Depois a gente entra na parte de explicação de fenômenos. Tipo, por exemplo, o que que eu posso relacionar no meu dia a dia com refração? Isso é uma parte muito importante, pessoal, porque é aí que o Enem gosta de pegar. Tá? Dificilmente o Enem vai cobrar na ótica, sobretudo, dificilmente ele vai cobrar uma questão que envolva contas. Ele provavelmente vai cobrar uma questão mais de relacionamento de fenômenos. Então, por exemplo, eu consigo relacionar o fenômeno de refração com o fenômeno de miragem, eu consigo relacionar o fenômeno de refração com a formação de arco-íris, eu consigo relacionar o fenômeno de refração com a distorção que ocorre nas imagens quando você olha pela água. Né? Não sei se vocês lembram, acho que no ano talvez retrasado ou passado, tinha uma questão que era um pescador. Ele estava em cima de uma pedra e ele ia pescar os peixes com arpão. E ele avistou um peixe dentro do lago e ia jogar o arpão. Só que por conta da refração, o exercício queria que você soubesse mais ou menos para onde ele tinha que mirar o arpão para conseguir acertar o peixe. Essa questão ela ficou bem famosa. O ano passado, se não me engano, caiu uma questão de prisma. Então, assim, diferentemente de espelho côncavo e convexo, que é um assunto que, assim, não precisa perder muito tempo com ele, refração é um assunto que vale a pena gastar tempo. Fazer bastante exercício, pegar os exercícios das últimas provas, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a refração, tá? E aí a gente deixa o grosso da história para a aula que vem. Refração. Gente, refratar para a luz, na verdade, refração é um fenômeno que acontece com qualquer tipo de onda. Tanto é que quando a gente for estudar ondulatória, a gente vai estudar refração de novo. Só que aqui na ótica, a gente estuda especificamente o caso da refração da luz. Tá, e a refração, ela é um fenômeno que envolve basicamente duas coisas. A primeira é a seguinte, ó, mudança do meio de propagação da luz. Da luz. Como assim, Danilo? Mudança no meio de propagação da luz. Vou mostrar um desenho bem simples aqui, ó. Imagina que eu tenha um peixinho, vou pegar o exemplo lá do pescador, peixinho, e esse peixinho, ele está dentro do rio, tá bem? E aí, você tem aqui fora do rio um observador, um observador. Para o observador conseguir enxergar o peixe, o que que tem que acontecer fisicamente falando? A luz tem que entrar na água, bater no peixe, refletir e voltar para o olho do observador. Lembrando que o peixinho ele não tem luz própria, né? A não ser que seja aqueles peixinho elétrico lá do Nemo. Agora, o que que acontece? Vamos imaginar o que que acontecerá com a luz ao passar da água para o ar. Então, aqui eu tenho meio água e aqui eu tenho meio ar. Vai sair luz, gente, para tudo quanto é lado. Então, por exemplo, ó, vou desenhar um raio de luz saindo do peixinho aqui, ó. Ó. Então tem um raio de luz que sai da água para cima. Você tem raios de luzes que saem do peixinho para o lado, né? Agora é aqui que está a coisa legal da história. Por quê? Alguns raios de luz
quando forem sair da água, vão sofrer a tal refração. Vão sair da água para o ar. Só que quando o raio de luz sai da água para o ar, acontecem coisas do tipo essa, ó. Imagina um raio de luz fazendo isso aqui, ó, saindo do peixinho. Ele faz isso, ó. Opa. Olha o que aconteceu com o raio de luz quando ele saiu da água para o ar. Ele entortou. Isso acontece na refração. Quando a luz muda de meio, alguns raios vão sofrer desvios. Então, vou escrever aqui, ó. Alguns raios sofrem desvios. E esses desvios, gente, vão. E depois a gente vai estudar, né? Porque assim, tem aquela parte chata, né? Mas como que você sabe que desvio é esse? Quantos graus é o desvio? Tem toda essa questão, tá? Mas vamos ficar na ideia. O problema do raio quebrar desse jeito aqui é que, para o observador, isso vai causar uma distorção visual. Veja o seguinte, ó. Percebeu que eu desenhei dois raios que eles partiram do mesmo pontinho do peixe? Daqui, ó. Tudo bem? E se eu dissesse para vocês que a imagem que esse cara vai enxergar aqui, ela é virtual? Ela é virtual. O observador vai enxergar uma imagem virtual. Professor, como assim? O peixe está lá. Ele não vai enxergar o peixe lá? Não! Ele não vai enxergar o peixe nessa posição. Onde ele vai enxergar o peixe? Bom, para a gente descobrir onde ele vai enxergar o peixe, eu vou usar a mesma regra do espelho. Qual que era a regra do espelho? Para você descobrir onde está a imagem, encontra os raios. Se não der para encontrar os raios, encontra os prolongamentos. Então vem cá. Olha o primeiro raio que eu desenhei. Raio 1. Olha o primeiro raio que eu desenhei. Raio 2. O raio 1 se encontra com o raio 2 em algum lugar? Não, ó. O raio 1 está vindo para cá. O raio 2 está vindo para cá. Se os raios não se encontram, o que que eu encontro? Prolongamentos. Prolonga esse raio para cá, ó. Prolonga esse raio para trás. Prolonga esse raio aqui para trás, ó. Vocês estão percebendo aonde ele vai enxergar o peixe? Ele vai enxergar o peixe mais para cima. O peixe ele está aqui, só que por conta desse raio aqui quebrar, ó, para o observador, é como se esse raio tivesse vindo da onde? Daqui, ó. Aqui, aqui, tá? Oi, não entendi? Por que que o raio muda de direção? Isso é uma coisa que... Então, ele sofre refração. Ele só não desviou. A refração, olha, ó, gente, olha o que que é refração, mudança de meio. O que ele não fez é desviar. Então, o que que a gente percebe? Não é todo raio que desvia. Alguns desviam. Mas esses raios que desviam, eles vão provocar no observador uma distorção da imagem. A imagem ela vai estar num lugar num lugar aparente, digamos assim. Parece que ela está lá, mas ela não está. Um efeito muito parecido com esse, vocês podem perceber que acontece quando você se aproxima de uma piscina. Imagina uma piscina relativamente longa. E você se aproxima bem da borda dela. Quando você olha para outra borda, do outro lado ali, a sensação que você tem é que o chão daquele lado está mais raso. Parece que o chão da piscina ele é meio torto. Se você for do outro lado e fizer essa observação, você vai enxergar a mesma coisa. Essa distorção que acontece quando você olha dentro da água é motivada por conta da refração, tá? Ah, então refratar é mudar de meio? É. Só que com essa mudança de meio, tem duas questões. Primeira, alguns raios sofrem desvios.
Precisamos falar sobre esse desvio. E outra coisa, durante a refração, ou melhor, na refração, a velocidade da luz é alterada. A velocidade da luz é alterada. Tá? Então, essas são as duas coisas que são importantes para a gente guardar de refração. Primeiro, a mudança de meio. E a segunda, a mudança nas características da luz, né? O desvio e a mudança de velocidade. Agora, tem uma série de questões aqui que a gente precisa começar a colocar aos poucos. A primeira delas é a seguinte: professor, mas esse desvio, ele acontece quando e quanto? E o que que o desvio teria a ver com a velocidade mudar? Tá? Então, eu tenho que entender duas questões aqui. Como é esse desvio e o que que ele tem a ver com a velocidade da luz? O que que a gente observa na prática, pessoal? Quanto maior é o desvio, maior é a mudança de velocidade. Então, ó, via de regra, via de regra, temos que quanto maior o desvio, quanto maior o desvio, vírgula, maior a mudança na velocidade da luz. Maior a mudança na velocidade da luz. Tá? Então a gente vai criar, a gente não, a física criou um número que vai medir isso aqui. Ah, então a luz vai desviar? Vai. Vai desviar muito ou pouco? Ah, vai desviar muito. Ah, então se ela vai desviar muito, é porque ela vai sofrer uma grande mudança na sua velocidade. Se a luz desvia pouco, é porque ela sofre uma pequena mudança na velocidade, tá bom? Para expressar isso de uma maneira mais precisa, o que que os caras fizeram? Criaram um negócio, uma grandeza, chamada índice de refração. Índice de refração. Com isso aqui, a gente explica um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. E dá até para fazer umas continhas também com ele. Tá. Para você entender o índice de refração, primeiro a gente precisa considerar uma coisa. Eu já falei aqui, acho que algumas vezes, mas não custa repetir, que a luz ela se desloca com maior velocidade no vácuo. Tá? A velocidade da luz no vácuo, ela é representada pela letra C, né? É a maior velocidade que a luz atinge. Por que que a maior velocidade da luz é no vácuo? A gente pode especular sobre isso. Uma boa especulação seria imaginar que o vácuo, como é um meio que é não material, né, ele acaba não sofrendo, ele acaba não oferecendo muita resistência para a luz. Então é como se a luz estar caminhando no vácuo para a luz é estar caminhando num ambiente onde não tem resistência nenhuma. Agora, quando a luz está na água, quando a luz está no vidro, quando a luz está caminhando dentro de um cristal, dentro de um polímero, sei lá, no que, numa fibra ótica, ela vai estar num meio material. Estando num meio material, ela tem uma outra velocidade, que eu vou chamar de v no meio, tá? E a velocidade em qualquer meio é sempre menor que a velocidade no vácuo. Então isso aqui, ó, é a luz no vácuo. Tudo bem? Então imagina, por exemplo, a luz indo do vácuo para a água ou da água para o vácuo. Para a gente conseguir estabelecer a velocidade da luz no meio, comparando com a velocidade no vácuo, a gente usa o índice de refração.
O índice de refração, gente, ele é uma continha de divisão bem tosca, ó, tá? Para você calcular o índice de refração de um determinado ambiente, de um determinado meio, o que que você vai fazer? Você pega a maior velocidade da luz e divide pela velocidade da luz naquele meio, tá? Por exemplo, vou pegar um exemplo com números aqui. Imagina que você está lendo lá um exercício e o cara fala para você, olha, o índice de refração da água é 2. É 2. O que que eu vou interpretar com essa informação? Eu vou interpretar que a velocidade da luz na água, aliás, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água deu 2. O que que isso quer dizer então? Que a velocidade da luz no vácuo é 2 vezes maior do que a velocidade da luz na água. Deu para entender? Vou repetir. Se o índice de refração da água é 2, quer dizer que essa conta é 2. Para essa conta dar 2, a velocidade aqui tem que ser metade dessa, não tem? Então, quando a gente fala que o índice de refração da água é 2, quer dizer que a velocidade da luz na água é a do vácuo dividido por 2. Tá? Eu guardei assim, eu sempre guardo do jeito às vezes mais complicado, né? O índice de refração é quantas vezes a velocidade da luz é mais lenta naquele lugar. Eu guardei assim. O índice de refração é quantas vezes a velocidade da luz é mais lenta naquele lugar. Ela sempre vai ser mais lenta que a do vácuo, tá? Por exemplo, o índice de refração, gente, ele nunca pode dar um número tipo 0,5. O índice de refração não pode dar um número menor que 1. Porque essa velocidade aqui, ó, ela é sempre maior que a de baixo, tá? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. O que que é o índice de refração? O índice de refração é o número de vezes que a velocidade da luz em um dado meio é menor se comparada com a da luz. Da luz. Aí. E aí, assim, tá, gente? Tem meios com índice de refração bem alto e tem meios com índice de refração mais baixo. Isso significa que, fisicamente, né? Tem meios onde a luz anda mais lenta e tem meios onde a luz anda mais rápida. É como, sei lá, fazendo uma coisa meio idiota, é como se fosse um atrito, vai. Tem meios que vão oferecer para a luz uma dificuldade maior. Essa dificuldade que o meio exerce sobre a luz, para fazer a luz ficar mais devagar, né? Tem um nome na física. A gente precisa guardar esse nome, tá? Refringência. Refringência. Isso aqui está dentro do índice de refração, tá? A refringência é a capacidade que o meio tem de segurar a luz. É a capacidade que o meio tem de diminuir a velocidade da luz. Então, vou escrever isso aqui, ó. Refringência é a capacidade de um meio em diminuir a velocidade da luz. Tá? Por que que essa palavra ela precisa ser trazida hoje? Porque na semana que vem a gente vai usar muito ela
para poder falar sobre o desvio, tá? Porque tem uma questão aqui também que é a seguinte: como é que eu vou saber se o desvio acontece para qual lado? Tem uma questão em relação a isso também, tá? Como que vai funcionar essa dinâmica do desvio? Por que que você desenhou o desvio indo justamente para cá? Tem algumas regras para isso, tá? Só que isso depende dessa palavrinha. Então, eu só queria encerrar a aula. Só um minutinho. Eu queria só encerrar a aula falando uma coisa importante sobre a refringência. Quanto maior for o índice de refração, quanto maior for o N, menor vai ser a velocidade da luz naquele meio, certo? Se o N é grande, a velocidade da luz é pequena. E se isso tudo acontece, a gente vai chamar esse meio de muito refringente. Esse aqui é um meio muito refringente, tá? Se for o contrário, também é o contrário, né? Se o N for pequenininho, a velocidade da luz no meio tende a ser maior. Aí eu vou dizer que o meio é pouco refringente, tá? Na aula da semana que vem, a gente vai comparar a refringência dos meios. Então isso vai ser importante. Refringente. Gente, tá? Por exemplo, né, o que que a gente vai fazer na semana que vem e a gente precisa entender isso. Eu vou chegar lá na semana que vem e falar assim: olha, pessoal, a água é um meio mais refringente que o ar. Essa é uma frase que a gente vai falar bastante na semana que vem. A água é um meio mais refringente que o ar. O que que isso quer dizer fisicamente falando? Se a água é mais refringente do que o ar, quer dizer que na água a velocidade da luz é menor do que no ar. Ou, em outras palavras, é como se a água segurasse mais a luz do que o ar, tá? Fala. Faltou no vácuo, né? Faltou no vácuo. Obrigado. Valeu. É isso mesmo. Valeu. Tudo bem? Fala, Matheus. É, porque aí não tem como ela passar a luz. É que, na verdade, quando a superfície é opaca, a luz é absorvida lá dentro. O objeto absorve a luz. Aí já não é mais o processo de refração. Para a luz refratar, o meio precisa ser pelo menos translúcido. Pelo menos translúcido. Apesar de que assim, tá? A gente só vai trabalhar com refração em meio transparente. Ou é vidro, cristal, água. Esse processo de mais complexo a gente não trabalha, tá? Tudo bem, gente? Então é isso. A gente volta em 30 minutos, tá? Se tudo der certo, tem café aí. Tem pãozinho. Se não tiver ainda, a Ana deve estar chegando com os mantimentos, tá? Daqui a pouco nós vertemos.